Fala pessoal, boa noite, está no ar mais um Londrina Pod, o seu podcast toda quinta-feira às 20 horas. E hoje nós estamos aqui com o pessoal da Polícia Penal, Grupamento de Elite, fala Grupamento de Elite? Como é que fala? Isso, um setor de operações especiais. Setor de Operações Especiais, o SOI. É esses mesmo, olha a farda dos homens, ó, bonita, hein? Olha aí. Só a lata deles não ajuda muito não, mas a farda é bonita, né? Não, alguma coisa tem que balancear aí, né, cara? Minha mãe acha a lata Ah, então tá bom, isso que importa, né? Tô aqui com o Magno e com o Kleber. São dois... Faz tempo que vocês estão na instituição, Magno? Eu completo amanhã, sexta-feira, 19 anos na função. E você, Kleber? Eu faço 17 esse ano. Caramba, tudo antigo. Então vocês são da época de quando era carcereiro, então. Agente penitenciário, fundão de cadeia. Fundão de cadeia. Pô, conta pra gente aí, ó. Você vê, rapaz, na época que eles eram carcereiro. Conta pra nós aí, porque né, antes era agente penitenciário que falava, Isso, e hoje é Polícia Penal. Polícia Penal. Fala pra nós aí os benefícios que tiveram, se teve algum prejuízo com essa mudança de nome, se foi só a nomenclatura, ou se mudou estruturalmente, né, no geral ali. O que mudou pra vocês? Quer começar, Cleber? O que eu falo? Acho melhor você falar. Então, teve a PEC em 2019, mudou, né? Teve alteração e a inclusão da Polícia Penal aí, então, no rol de segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. Aí teve a Lei Complementar 245 de 2022, que aí o Estado do Paraná fez ali o quadro próprio da Polícia Penal, fazendo a transição dos antigos agentes penitenciários para, então, policiais penais. Mas o que mudou, né, em si na função? Antigamente a gente só ficava, né, a nossa atribuição principal era dentro da unidade prisional, fazendo a segurança interna ali, e tudo aquilo que se refere ao preso dentro da unidade prisional, qual seja, parte de sol, eu soltava os presos para parte de sol, eu trazia os presos para a escola, tem uma escola dentro das unidades prisionais, né? Então, a gente soltava os presos para a escola, para os canteiros de trabalho, que até hoje existem, né? Tanto escola quanto canteiro de trabalho existe hoje dentro da unidade prisional. Tirava os presos para advogado, para atendimento de saúde. Então, a nossa função básica era trabalhar dentro da unidade prisional, fazendo esse tipo também, de movimentação, né? Alimentação, né? Levava alimentação para os presos. Alimentação chegava, a gente fazia a distribuição lá, fazia esse elo de ligação com a parte externa. E com a parte interna, que é o preso, né? Por isso que quando saía da cadeia tinha que ser com escolta da Polícia Militar. Era isso ou não? Porque tinha escolta da Polícia Militar. Na época tinha o acompanhamento da... Não, eu entendi. Quando o preso tinha algum atendimento externo, quem fazia esse trabalho era a Polícia Militar. Isso. Então, até então, a Polícia Militar ela fazia a guarda de muralhas, né? Então, fazia a guarda de muralhas da unidade e fazia também a escolta dos presos, tirando eles da unidade, levando para o atendimento médico, levando para os demais atendimentos, audiências e tudo mais. Assim como também as antigas delegacias de polícia, elas tinham um anexo à carceragem. A carceragem ficava até então também a cargo da Polícia Civil. Aí com essa transformação do cargo para a Polícia Penal, todas essas atribuições passaram a ser da Polícia Penal. Então, agora, policial penal, é ele quem faz a guarda de muralhas das unidades prisionais, é ele que faz a escolta prisional, né, que é essas duas atribuições que até então eram da Polícia Militar, e também a atribuição que era da Polícia Civil com a carceragem. Então, hoje, toda a carceragem que tem no Estado do Paraná, quem toma conta é a Polícia Penal, é um policial penal que está gestor dessa unidade e faz esse trabalho ali. A gente não tem mais a contribuição de outras forças, outras instituições e tal. De outras instituições para fazer o nosso trabalho. A gente já tem um trabalho do começo ao fim, desde interno até externo, a gente tem atribuição na lei e também um aparato para fazer isso, né? Que era o mais importante, que era o que faltava para nós na época antes de se tornar Polícia Penal. A gente não tinha, a gente era um funcionário da unidade prisional, né? Praticamente. Entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite. Sempre ali naquele interno ali. E nem porte de arma vocês tinham, né? Não, na época, não tinha. Porte de arma foi em 2015, que foi autorizado porte de arma para nós aqui no estado do Paraná. Então, dali em diante, a gente tem o direito de portar arma, né? Mas nem arma, mas nem cautela tinha, né? Você tinha que comprar arma daí, não, né? Não tinha cautela, você tinha o direito de comprar arma. A arma, institucionalmente, para nós, chegou em 2019. Com a mudança. Então,
já não foi antes da mudança, mas aí foi a primeira compra e foi feito, daí vieram ali as armas institucionais para nós, né? Então, cada policial penal fez ali a devida habilitação do armamento e tudo mais, conseguiu cautelar uma pistola, tanto para o trabalho quanto para o seu uso pessoal, ali, né? Para a sua defesa no seu dia de folga. E aonde entra o SOI nisso aí? O SOI, ele acabou encampando também uma atribuição que era da Polícia Militar, de fazer ali o que a gente chama de intervenção prisional. Então, quando tinha algum problema nas unidades prisionais, antigamente se acionava o pelotão de choque, né? Nas cidades onde não tinha o choque, era a Rotan que fazia esse trabalho. E desde a criação do SOI, que já foi em 2014, foi a criação do SOI, essas atribuições passaram a ser desse departamento específico. Isso aí, a gente, por muitas vezes, como a gente já trabalhou nessa época, antes de ser polícia penal, a gente, quando tinha esse problema de um motim, uma crise dentro das unidades prisionais, a polícia militar assumia. Caramba. E hoje aí, não precisa mais nada disso. Hoje não precisa mais, porque nós temos o SOI, que é uma força especializada e exclusiva para isso. O Flash, põe no telão ali o vídeo ali. Só pra gente, quando ele fala câmera aberta aqui. Isso. Só pra vocês verem, cara, que treinamento, hein? Esse é um trecho de uma das entradas que a gente fez numa unidade. Aí, no caso aqui, esse treinamento é a Polícia Penal que faz, ou no geral, ou é o SOI? Esse é só o SOI. É o SOI. O SOI que tem, o SOI que mesmo. tem mais, vamos dizer, competência, não é a palavra correta, mas assim, ele tem mais ferramentas para fazer isso. Sabe, porque... Arma longas. As armas, tudo que precisa, então, até mesmo o fardamento, você vai ver que o fardamento também é diferenciado, mas não é porque a gente quer chamar atenção nesse sentido, não é isso. Mas, por exemplo, por que um policial penal vai utilizar um capacete? Não faz muito sentido, né? A não ser que tenha algum sentido para isso. No caso do SOI, ele faz essas intervenções e aí precisaria de capacete, óculos, um EPI diferenciado, vamos dizer assim. Então, assim, em linhas gerais, a atribuição primária do SOI, essa daí, é intervir em situações de crise da unidade. Que seria a famosa rebelião. Isso, rebelião, motim. Rebelião quando ela já é generalizada. Motim quando é um princípio de algum tumulto que ele ainda está isolado em alguma galeria, em alguma cela. Então, quando tem qualquer princípio de algum tipo de problema, e não só esse problema, às vezes tentativa de fuga, alguma outra subversão à ordem da unidade, quem é chamado é a equipe do SOI, que vai dar esse apoio para tanto nas unidades grandes, né, que são as penitenciárias grandes aqui em Londrina, quanto na nossa regional, nas cadeias públicas, que nós temos aí, acho que cerca de 18 ou 19, se não me falha a memória, dentro desse espectro da nossa regional aqui de Londrina. A gente também dá apoio também numa situação de repente, que precisa fazer alguma correção de prédio da unidade, alguma coisa que você precisa de um aparato policial para movimentação dos presos. Imagine você movimentar 50, 100, às vezes 200 caras. Aí você precisa de um aparato policial para poder conter isso aí. Os caras, às vezes, se aproveitar da situação. Isso aí. Aí, precisamos fazer uma correção lá numa das unidades ali e tal, precisamos fazer uma alteração. Então, o SOI também tá para essas situações também. E algumas escoltas exclusivas também, né? Escoltas de alta complexidade e escoltas de alta periculosidade também. Tipo, igual, por exemplo, a gente vê que a Polícia Penal tá sempre ali rodando, às vezes, né, fazendo escolta com alguém. Então, quando é um elemento mais... Aí já é o SOI que vai, não... Sim, normalmente a gente vai para dar um apoio, né? A gente tem uma equipe especializada em escolta, que é o SOT, e a gente, às vezes, é solicitado para esse apoio. E também naquelas que tem transferência de grande vulto. Então, por exemplo, quando teve a interdição da cadeia pública de Arapongas, que daí foi construída a casa de custódia em Arapongas. Precisou fazer essa transferência para a unidade da PEL-3. Então, foi um ônibus com mais 2 vans levando preso. Tinha ali 80, 90 presos naquela transferência. Então, requereu-se ali, no caso, um apoio do SOI para fazer ali uma segurança de maior vulto, né? No caso de uma transferência, assim, qual o Kleber citou, né? A gente não fala alta periculosidade, fala alta complexidade. Não só a periculosidade do preso, mas a logística em si para a realização daquela escolta. Precisou de mais homens, a gente também dá esse apoio, presta esse apoio ali no departamento. Por que a gente não escuta? Faz tempo que a gente não escuta rebelião, né? Não tem, igual você falou de motim ali e tal.
A rebelião a gente, né, porque quando tem, fica muito público, né, e tal, a imprensa divulga. Sim. Os motins, acredito que não. Então, acontece diariamente? Ele tem sempre? Olha, se você não está escutando que tem rebelião... Sério? Aqui na região? Que não é que a gente está fazendo um trabalho preventivo. Isso, exatamente. Então, porque como que surgiu o SOI, assim, dando um histórico bem breve. 2014, 2015, houveram cerca de 20 rebeliões no estado do Paraná. E ali verificou-se a necessidade de ter um grupo especializado para pronta resposta, para uma resposta imediata para esse tipo de crise. Então, 2014, já em Curitiba, né, ali na regional, ali, que as cadeias são em Piraquara, o pessoal criou o grupo de SOI, o primeiro grupo de SOI que fundou ali, a base sede que foi em Piraquara. E quando da rebelião, já estavam treinando outros grupos para atuar também em outros regionais. Daí já tinha o pessoal treinado em Londrina, feito já um treinamento. Quando da rebelião que teve em 2015 em Londrina, aí se estabeleceu o SOI para ajudar na contenção daquela crise que ocorreu ali. Então, devido a diversas rebeliões que estavam acontecendo, entendeu-se pela necessidade de um grupo especializado para conter esse tipo de situação. Então, dali em diante foram acabando as rebeliões. Após ali a assunção dos trabalhos nas delegacias, ali nas antigas delegacias, que hoje chamam de cadeia pública, né? Cadeia pública da cidade. Qualquer tipo de problema, eles acionam o SOI. Então, qual que é hoje o nosso trabalho, né, quando não temos crise? Uma crise instaurada, que graças a Deus, como você falou ali, né, a gente nem ouve falar mais. É a prevenção. O gestor percebe que vai ter qualquer tipo de problema, qualquer tipo de anormalidade na unidade, ele pede ajuda do SOI, e o SOI vai lá e presta esse apoio para o gestor para retirada de eventuais ilícitos e até para uma prevenção em si, né? Então, essa atuação tem sido muito positiva nas cadeias públicas e nas unidades. Por quê? Melhor do que você ter que resolver um problema, o que é? É você não deixar ele acontecer. Então, o SOI também vem nessa seara de evitar, né, tentar que o problema não aconteça, antes dele acontecer. Se você não está ouvindo falar de rebelião porque na existe nossa um trabalho região, preventivo, né? É igual, por exemplo, a Polícia Militar, que é o papel de prevenir. Se está tendo assalto, hipoteticamente falando, tá, gente? É porque falhou em alguma coisa, aí falta efetivo, falta não sei o que, enfim. Sim. O trabalho da Polícia Militar é prevenir. Depois que aconteceu, a Polícia Civil. Então, assim, por isso que às vezes a gente baralha isso. Então, se não tem rebelião, porque realmente é a Polícia Penal. Então, a gente vê que teve uma mudança muito grande, né? Não é só nomenclatura. É igual, por exemplo, a Guarda Municipal agora para a Polícia Municipal. Não é só nomenclatura, vem muita coisa envolvida nisso. Aí vem questão de batalhão, ela pode virar um batalhão, pode aumentar efetivo, pode várias coisas. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Também muda. tem o respaldo da lei, também. São muitas coisas que pode agregar, né? Isso aí. Envolve, né? A criação do SOI Londrina, que o SOI Londrina foi o segundo, né, Mário? Segundo SOI, segunda base SOI a ser criada no estado, ela veio da crise da PEL2. Depois que a crise ficou instalada, aí viu a necessidade imediata e foi criado o SOI. E a gente fala isso, que o SOI daqui de Londrina foi criado a partir dessa grande crise. Depois o SOI também teve uma história diferente, que a gente teve uma como é que se diz? A gente sofreu uma emboscada aqui na cidade de Londrina, isso é de conhecimento de todos aí. Do Thiago, que também foi um divisor de águas no SOI como um todo do estado, né? Que era do SOI, né? Ele era SOI já, né? Já era SOI. E particularmente, né, a situação com o Thiago muito marcou minha carreira, né? Porque eu estava aguardando para entrar no SOI. Eu ainda não tinha entrado no SOI, eu estava aguardando e essa minha vaga surgiu da pior maneira possível. Do Thiago. Que foi com a morte do Thiago. Mas isso serviu, sim, para mim, enquanto carreira, muito marcante. Porque a partir dali eu falei assim, cara, o que eu vou querer pra minha carreira? Eu agora, ou eu vou regredir, ou eu vou, né, evoluir enquanto policial. E para mim, hoje, acabei, entrando de cabeça nessa área mesmo. Falei assim, não, cara, é isso que eu quero pra minha vida. O Thiago, ele era também um parceiro de futebol nosso, né? A gente jogava bola junto, com o irmão dele e tudo mais. Então, assim, hoje o nome do centro de treinamento nosso ali na base leva o nome do Thiago, né? Então, uma homenagem que foi feita para ele. E, então, assim, para o SOI em si, para mim, na minha carreira, foi um divisor de águas.
Porque a partir dali eu vi assim, a necessidade, assim, cara, eu quero treinar, eu quero ser o cara melhor treinado, porque não quero jamais que aquilo aconteça. E detalhe, né? O Thiago, naquele momento, tenho certeza, ele era um dos caras mais treinados da base. Né? Sim. Ele era um dos mais capacitados, tinha acabado de voltar de um curso em Brasília, era um cara muito bom. E foi ali, né, uma covardia ali. Cara de pau bem grande, né? Porque, os caras do SOI, né? A gente tinha... Só para as pessoas saberem, né, o que aconteceu, né? A nossa equipe estava em 3 carros, né, Mário? 3 carros. Eu, nessa época, não estava no SOI daqui de Londrina, eu estava no SOI de Maringá. E eu também vi o Thiago nesse dia, inclusive. Porque eles foram na parte da manhã em Maringá, numa missão exclusiva, que foi alguma coisa a pedido do juiz de lá, deslocou uma equipe daqui para lá. Ele estava nessa equipe, ele terminou a missão lá e a gente se cumprimentou ainda. Eu falei, cara, fica aí, vamos almoçar e tal. Ele falou, não, cara, a gente tem que voltar já direto, porque nós vamos entrar na PEL 2 à tarde. E aí foi no retorno, no final dessa missão, a gente estava em 3 carros, né? 3 viaturas, e eles emboscaram a gente ali naquela passagem do União da Vitória, pegando o segundo carro. Um cara pegou na parte numa superfície elevada ali, de cima para baixo, atirou, pegou no segundo carro e acabou atingindo um tiro de fuzil na cabeça do Thiago, que estava na frente. Cara, isso acabou atingindo outros colegas que estavam no mesmo carro também, mas não foi fatal, né? Tiro pegou no colete. Absorveu e tal, passou. Aí depois aquilo. Aí a gente, diante disso aí, cara, o SOI como um todo, no estado inteiro, olhou pra essa realidade e falou, cara, e aí? Vamos fazer, cara. Aí, irmão... E era muito novo, né, o SOI na época, né? Era novo, sim, né? Em Londrina tinha um pouco mais de um ano, né? E aí, como o Kleber tava falando, assim, foi um start, porque a partir dali o investimento em segurança foi muito maior. Então, se hoje você fala, pô, farda legal dos caras, todo o investimento que houve, a gente percebe que foi em decorrência, muito após esse acontecimento dessa emboscada. Então, assim, se alguém achou que a gente ia regredir, a gente fez o contrário. Porque a ideia dos caras melhorar. Era essa. Vamos abafar esses caras. Vamos abafar esses caras, porque os caras estão vindo aí. Vamos fazer alguma coisa, os caras vão recolher, tenho certeza que vão recolher. Na verdade, a gente teve um apoio muito grande, né? Dos políticos na época, né? Das pessoas que estavam à frente ali. Pô, trouxeram fuzil para nós, trouxeram viaturas, fardamento. Assim, fizeram um aparato legal para nós, assim. E hoje a gente tem condição, digamos assim, de fazer frente. Não vamos falar assim, pô, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer, isso é fato. A gente tem isso em mente. Vai estar preparado. Mas a gente tá muito mais... A gente é outra pessoa, entendeu? Tem outros equipamentos, a gente tem treinamento. Acho que foi um dos maiores contribuições aí depois dessa questão material, cara, foi essa visão pro treinamento também. Sabe? Que o SOI começou a se dedicar, não só o SOI, né, cara? A Polícia Penal. Polícia Penal em geral. Eu vi o curso de formação lá de vocês, cara. Cara. Da Polícia Penal. Os caras começaram a olhar porque falaram assim, vamos treinar, cara. Vamos pedir ajuda para as outras forças. Foi o que a gente fez, a gente não sabia nada. Não sabia que era ser polícia. Ou vamos pedir ajuda, a PRF ajudou bastante a gente. Polícia na Militar. época. Polícia Militar ajudou muita gente. Todas elas. Polícia Civil, todos elas. O que vocês precisam? A gente precisa de treinamento, cara. A gente não sabe usar a arma dentro de uma viatura, cara. Pô, imagine. Eu trabalhava dentro de uma cadeia, dentro de uma unidade prisional. Agora eu vou entrar numa viatura, cara. Porque a pessoa pensa assim, pô, como é entrar numa viatura? É igual você entrar no teu carro. Não é, né? É como se fosse igual, por exemplo, uma pessoa que trabalhava no escritório ali e tal, passou no concurso, sou polícia agora. Mais ou menos. E a evolução foi bem bacana, que, como você citou, né? No nosso curso de formação, 100% instruções de vocês mesmos, policiais penais. Então, assim... Isso. Kleber deu muita instrução, Vila, você deu também lá, deu também, né? Instrução de escola, instrução de armamento e tiro. Então, assim, foi muito, muito legal essa evolução, né? E nós tivemos o privilégio de ver, né, essa transição e de participar dessa mudança. Então, quem chega hoje para a Polícia Penal vai chegar com uma polícia muito melhor preparada do que há 10, 15 anos atrás, né? Não tenha dúvida disso. Cara, eu vi lá na corrida,
que eu fui na corrida da Polícia Penal lá, que é das mulheres, né? Como Isso, é que é? Isso, irmão. Cara, eu vi lá o pessoal lá da turma. Que turma que era aquela lá? Era a sua? A turma 11, minha A turma. turma 11, né? Que você, a turma 11. Cara, os caras, meu... Falei, meu, os caras padrão, os caras aqui, se falar pra eles, vão pra guerra, vamos, agora, os caras, meu, monstro. Cara, eu preciso mandar um abraço pra eles Não, aqui, pelo cara. amor de Deus, Pô, o espaço é seu. mandar um abraço pra turma 11, pra toda a galera da turma 11 aí. Eles estão aí, pô, estão agora nesse momento sofrendo um pouco porque estão esperando a evolução do concurso, né? Porque eles terminaram o curso de formação, agora precisa da próxima etapa pra eles serem nomeados. Nomeados, né? É, mas se Deus quiser, daqui a pouco eles já estão aí com a gente. Logo estão com a gente. É. Se Deus quiser. Ô, eu vi essas... O que é isso aí, ô Kleber? Eu trouxe aqui pra vocês darem uma olhada sobre o que seriam as munições que a gente utiliza basicamente dentro das unidades prisionais hoje, né? Como vocês, não sei se sabem ou não, mas o SOI não utiliza munição letal dentro das unidades. Pega lá na mão, por favor, Kleber, só pra gente... Tá, aqui? Ali, pra dar isso, ó. Ah, tá, beleza. Então aqui, a gente tem 3 modelos aqui, basicamente, de as munições de elastômero que a gente fala, né? E elas são essas munições que a gente utiliza. Isso é a famosa bala de borracha. Aquela que arde no peão. É. E tem umas que abrem buraco. Rapaz, tem uns que faz só um roxo no peão. E aí tem uns que abrem buraco mesmo no cara, meu. Não Então, sei mas se é aí não deve ser munição, não deve ser é que essa abre munição de buraco, elastômero. mas você vê sangue mesmo, assim. Você vê que ela fica uma marca, depender da... meu, mas diferente. Depender de onde pega, depender da Distância. posição que pega, distância. Isso. Porque ela- assim, ó, essa aqui são munições. As cores são diferentes aqui propositalmente. Para pro operador olhar e falar assim: eu vou identificar. Isso aqui é uma munição para 5 metros. Então o operador. Só muda a cor? É, Só muda a cor. só muda a cor Mas mesmo, não, mas mas é o muda que a quantidade de pólvora. muda a quantidade de propelente que vai. É a força que vai sair ali, a energia que vai sair na boca do cano. Essa é para 5 metros. Essa daqui é para 20 metros e essa também é para 20 metros. Só que tem uma diferencinha na aerodinâmica delas aqui. Essa daqui é a que a gente chama de Precision e essa daqui é a 403 Essa é a que normal. mais dói. Apertei. Cara, as duas dói bastante. Vamos testar ali? Vamos fazer um teste ali? Se tiver um voluntário, a gente pode um fazer, voluntário, porque assim, voluntário aqui, ó. o problema é voluntário, cara. Tendo voluntário, a gente já faz na hora, cara. E não, o Abrão depois nós vai fazer com você, né, Abrão? Você tá voluntário. Ah, que bom. O Abrão é da Paraná Moto Serras aqui, ó. É ele mesmo. Pronto. Depois é com você. Então tá bom. Viu? Mas essa aí que vocês entram na cadeia lá. Tipo, deu um rolo lá, é essa aí que vai usar. Isso, assim, o SOI hoje ele tem um aparato de equipamentos, desde interno, de ambientes confinados, interno e externo. Que é o fuzil. Que é o fuzil. Basicamente o que a gente está operando hoje é fuzil e a pistola, que é a arma de backup ou a arma pessoal de cada um. Então, dentro da unidade prisional, a gente utiliza munições de elastômero. E toda a gama de opções de tecnologia de menor potencial ofensivo, né? Não só essas munições que são utilizadas na espingarda, mas a gente tem sprays de pimenta, a gente tem lançador de granada, tem granadas de mão e tudo mais. São vários equipamentos, que você utiliza dentro da unidade prisional. Porque o intuito ali, na verdade, é controlar o distúrbio só, né? Controlar distúrbio não, controlar o ambiente carcerário dele, da melhor forma possível. A melhor forma possível é essa. E aí, saindo da unidade prisional, ou seja, o deslocamento do SOI, ele é feito com letal. Então, o operador do SOI hoje, ele chega na unidade prisional, ele troca tudo que ele tem de munição, de arma e tudo, coloca dentro da viatura, guarda e pega a espingarda calibre 12, pega outro colete, que não é esse aqui, e aí entra para dentro da unidade prisional. Não vai achando que vocês vão fazer... Vai ser recebido com bala de borracha, não, viu? Na rua, não. Isso é só pros presos que já estão lá se lascando. Hoje o equipamento do SOI, cara, completo. Hoje a gente teve essa curiosidade de avaliar isso aí. Hoje o equipamento do SOI, ele pesa de 23 a 25 quilos montado. Tô falando do equipamento já montado, fuzil na mão, carregadores. Então a gente teve essa curiosidade aí de fazer. 23 quilos. 23 quilos, entre colete balístico, e que é esse colete que a gente utiliza externo, que é o de nível 3, né? Que é para fuzil, né? Esse aqui é para munições de alta velocidade. E também carregadores sobressalentes e também outras coisas mais que a gente utiliza. Top mesmo, cara. O que motivou vocês de entrar pra Polícia Penal? Eu, basicamente,
ano de 2004, fiz o concurso. Tava na faculdade ainda, quase acabando. E naquela situação, assim, de prestar concursos e tal, eu tinha feito vários concursos. Tinha começado a trabalhar como PSS no educandário, então eu trabalhei um tempo no educandário já com os menores. E aguardando outros concursos. Tinha feito concurso da CMTU aqui em Londrina, cheguei a entrar, trabalhei um tempo na CMTU, trabalhei. Você trabalhou na CMTU? Trabalhei na CMTU, cara, agente de trânsito. O cara mais odiado assim em Londrina, né? Rapaz, ali você já começa a ver Você saiu... O único cara que é amigo de uma agenda CMTU que eu já vi é o Abraão. Eu não conheço mais ninguém no mundo que conhece uma Cara, agenda você CMTU. saiu de ser odiado no CMTU e foi entrar pro SOI, cara, pra ser odiado. Olha, cara, do mesmo jeito, cara. Eu admiro, porque é o seguinte, o pessoal tá ali na rua, não tem uma arma, não tem nada. Estão querendo, né? Então, e tem muitas vezes essa preconceito, esse né? preconceito que a população tem com eles ali. Mas trabalhei na rua, trabalhei pouco tempo lá. E o próximo concurso que eu tinha passado era o do DPEM, era de agente penitenciário. A partir do momento que eu tive contato com a área policial, eu já parei com todos os concursos de outras áreas e continuei trabalhando, só prestando concurso na área policial, né? Então eu já me encantei com a área. Falei assim, cara, é a área policial que eu quero pra mim. Tanto que acho que em 2007 o Banco do Brasil chegou a me chamar para trabalhar. Eu recusei a vaga, falei, não, quero continuar na área policial. Não quis ir para a área bancária, mas não, com 1 ano já de trabalho eu já sabia que era a área policial que eu queria para mim. Aí acabei prestando outros concursos, bati na trave num ali, no outro aqui. Aí a família acabou estabilizando, a esposa também concursada como professora do Estado. Um beijo para você. Acho que é bem-vindo aí, Penela. E aí eu estabilizei e falei, não, vou continuar em Londrina, já era nascido aqui, não queria ir também para outra cidade. E fiquei ali na área. Daí falei assim, poxa vida, mas como policial penal, aí onde eu falo que o SOI também mudou minha vida. Porque eu tava na minha cabeça e falei assim, cara, eu vou trabalhar a vida inteira ali dentro da unidade prisional, sabe? Uma função que eu já tava meio cansado. Fiquei 9 anos trabalhando dentro da carceragem. No dia da rebelião, eu estava na unidade, né? Era o plantão da minha equipe, quando aconteceu o problema na PL2. E a partir dali a gente viu a atuação do SOI. Rapaz, a hora que eu vi a atuação do SOI, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra mim. E ali me motivou a continuar no departamento. Tanto que eu falo assim, eu sou um profissional antes de entrar no SOI e outro completamente diferente depois que eu entrei. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, né? Então, eu me encantei realmente, como você disse, pela função que a gente exerce. Já em 2015 mesmo, teve um curso para fazer parte do SOI. E eu já me preparei, fui pro TAF, fiz o curso, me formei, fiquei aguardando 1 ano e pouco ali praticamente, até que fosse chamado. Preferia ter esperado mais, né? Pela situação, né? Preferia nem ter entrado do jeito que eu entrei. Mas, quando a missão cantou para mim, eu fui pro departamento e aí eu falei assim, cara, é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu quero fazer. E desde então, eu tenho a felicidade de poder falar o seguinte, eu faço o que eu gosto. Eu exerço algo que eu gosto. Nunca mais prestei concurso depois que eu entrei no SOI, porque eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha carreira. Top. E você, Kleber? O que te motivou? Então, eu tinha... Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Presidente Venceslau. E eu tinha alguns amigos e parentes que eram agentes penitenciários já. Quem conhece, né, Presidente Venceslau sabe que tem 3 penitenciárias lá. E aí eu resolvi fazer o concurso. Na época eu fiz o concurso para lá, para o estado de São Paulo e também para o estado do Paraná. Cheguei a assumir o estado de São Paulo, fiquei pouco tempo. Tive uma passagem também pela Polícia Militar, mas como soldado temporário. Fiquei 2 anos na Polícia Militar. E aí logo depois que venceu meu período de soldado PM temporário, eu entrei no sistema em São Paulo como agente de escolta e vigilância penitenciária, famoso EVP, que hoje nem existe mais lá também, que tudo é polícia penal. E aí depois eu fui chamado aqui, e aí vim pra cá. Mas a minha motivação, assim, é porque eu tava... Primeiro eu já tinha essa realidade já de alguns colegas que já eram agentes penitenciários, depois que o meu irmão fez junto comigo, cara. Meu irmão também... A gente fez a fase do concurso tudo junto. A gente
fez a prova, fez todas as outras fases, ele entrou, ele trabalha em Cascavel. Aliás, um abraço pra ele, né? O Magno mandou um abraço pra esposa, eu fiquei agora empenhado agora. Um abraço pra minha esposa também, Maíra. Ela tá... Não sei onde que ela tá agora, mas um abraço pra você. É igual quando os caras aí manda rosa pra esposa, manda não sei o quê, aí joga nós na obrigação, né? Que a mulher já manda pra nós, ó o fulano o que ele fez, amor, ó. É, cara, então, ele fez a moral, você tem que seguir nessa linha, né, cara? Um abraço, um beijo, te amo, tudo isso, pra não ficar devendo nada aí, cara. Então, mas aí depois, eu e meu irmão tava fazendo junto, cara, a gente fez a escola junto e tudo, então foi uma motivação, assim, por ser servidor público no primeiro momento, e depois porque a gente tava junto. Bom. Ele acabou entrando primeiro que eu, numa diferença, assim, de 3 meses. Ele entrou em abril, eu entrei em julho de 2008. Isso é classificação? Foi classificação, aí teve um chamamento lá, depois teve um outro chamamento mais pra frente. Rápido, hein, porque... Só que o meu irmão, ele trabalha em Cascavel, ele não trabalha aqui em Londrina. Eu também não assumi aqui em Londrina, né? Eu assumi lá em Cascavel. Aí as coisas aconteceram, a vida foi mudando e tal, eu vim parar aqui em Londrina. Mas o meu irmão também é formado no SOI, inclusive. Ah, ele é SOI também? Hoje ele não está no SOI, ele não exerce essa função porque ele é coordenador regional hoje, da regional de Cascavel. Aí é melhor, né? Ele... Não, tipo assim, né? Depende do que a pessoa busca também. Isso, né? Eu acho que faz mais sentido pra ele, assim. Eu conhecendo ele, do jeito que eu conheço, eu acho que faz mais sentido pra ele. Eu já sou mais, assim, na área operacional. Eu gosto disso aqui também. Como o Magno falou aqui, eu vi ele falando as palavras, eu me enxerguei nisso também. Você olha ali, cara, você vê que, a função do SOI às vezes é complicada, é chata, cara. Deslocamentos longos, são várias horas... ali, balaclava e tal, e segurando o armamento e tal, mas depois você fala, cara, sabe, o dever foi cumprido, a satisfação, é isso mesmo. Não, é adrenalina, né? Imagina, né? Sim. A gente também tem a parte de instrução, né? Que é próprio da nossa função do SOI, que é dar instrução para a Polícia Penal, que também é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. O Magno é instrutor de escolta prisional, né? Nível de estado, ele é o 01 aí da parte de escolta prisional. Nível de estado? E eu assumi junto com ele ali a parte de abordagem. Aliás, um abraço pro Sargento Samuel, né? Sargento Samuel. Sargento Samuel foi o cara que... Tava lá no início do SOI, ele foi um cara que deu muita força. Ele passou a doutrina pra nós. Em 2013, e aí toda a doutrina de escolta... Não é o Peixe, não, né? Peguei com ele. Não, ele é de Maringá, Sargento Samuel. Sargento Samuel Nunes. Um abraço. Ele parece, sabe quem? Esse cara do exército dos Estados Unidos. Não, é verdade, Magno. Sério mesmo. Pode ver aqueles filmes lá americanos. Cutis branca de americana aí, cara. Depois eu vou mandar lá. Eu até esqueci o nome do filme lá, que eu assisto muito filme do exército americano. Cara, parece mesmo, é que essa farda aí. Ô Magno, você que é o 01? Sim. Qual que é o dia mais marcante, assim, que te marcou até hoje, assim, que você não esquece? No SOI ou na Polícia Penal no geral? Cara, é difícil de esquecer o dia da rebelião, né? Eu já nem estava no SOI ainda, né? O SOI ainda foi criado depois aqui em Londrina. Essa rebelião não foi aqui que teve cabeça na rolada, não, né? Não. Essa aí foi em Cascavel. Essa 2015, né? 6 de outubro de 2015, se eu não estiver enganado. Faz 10 anos agora, em outubro. Verdade. E, é um dia totalmente louco, né, cara? Que você percebe a unidade começando a entrar em crise e você tendo que esvaziar, tirar o colega naquela angústia de não deixar nenhum colega refém. E graças a Deus, naquele dia, nenhum colega ficou refém. A gente conseguiu tirar todos de dentro da unidade. Então, mas assim, é triste, porque eu trabalhei 9 anos na PEL 2. E você vê o prédio todo sendo destruído. Então, assim, aquele dia é um dia muito marcante, E, sim, estando no SOI é quando está tendo algum tipo de crise na unidade. Então, assim, poxa, uma missão muito marcante para mim. É uma missão em Biporã, que estava tendo eu sabia que você falava problema Pô, foda. Estava tendo lá uma desinteligência, acho que foi em 2020, 2021, não me recordo agora. E a gente chega lá com a unidade e os presos colocaram fogo na unidade, né? Então, depois eles saíram todos foram pro pátio e houveram algumas mortes ali, os presos cobrando bronca entre eles ali.
e a gente ter que entrar na unidade naquela situação. Fogo, corpos, presos no pátio. Então, assim, é uma missão inesquecível. E é aquela coisa, você tem hora para entrar na missão e não tem hora para sair. A gente chegou na missão em torno de 9h30 da noite, só entregamos a unidade para a equipe que vier nos render cerca de 8h30 da manhã do outro dia. Então, passou uma madrugada toda ali em combate. Clima tenso do caramba. Aquele clima de morte, clima de rebelião, né? Foi contida a rebelião, mas aí tem o rescaldo, né, da rebelião, né? Porque não é só você terminar a rebelião. Terminou a rebelião, terminou. E a estrutura toda danificada, tem que trazer... O que vai fazer com os presos? Tem que arrumar a unidade. Mas é isso, cara. Pensa bem. Você, pegou fogo, sei lá, num prédio. Todo mundo desce... Os bombeiros vêm, tá tudo vazio, a coisa vai ser resolvida. Cara, onde você vai colocar os caras? A cadeia tá cheia. Você vai botar os caras onde? E o clima, medo de resgate, sei lá, isso. Acontece. Você vai falar, vamos lá pra fora, daqui a pouco aí o bombeiro faz o que tem que fazer, depois vocês voltam, cara. Então a gente tem que trabalhar, você veja, cara, nesse clima. É onde tá todo mundo correndo, a gente tendo que entrar. Tá todo mundo querendo sair de lá. E a gente tem que entrar pra tentar resolver o problema, né? E normalmente a gente consegue resolver, graças a Deus. Metade da cadeia queimada, você já perdeu metade da estrutura. A outra metade é o que você tem para trabalhar com os presos. E aí também tem aquele cuidado para não deixar alguns juntos, né? Tem isso aí. Tem a separação dentro das unidades, já tem a separação, o preso que é do seguro, o preso que é do convívio. Mas normalmente nesse ambiente eles já não estão juntos, porque já é uma outra estrutura, uma outra unidade, as células não estão perto, né? Então, é mais esse desafio mesmo de você ter que trabalhar com pouca estrutura, às vezes só com o pátio, e deixar os presos contidos no pátio. E não é contenção de meia hora, é contenção de horas e horas até que fique pronto a carceragem a qual eles destruíram, né? Então, essa missão em si também foi bastante marcante na minha carreira ali. E você, Kleber, de Biporã também ou tem outra aí? Não, essa de Biporã eu não participei. Não sei por que eu não participei, mas eu acho que o fato mais marcante assim não foi nem rebelião. A gente já passou por algumas. Maringá, a gente foi dar apoio. Em Baiti, que eu me lembro assim, das que eu estava, né? Baiti, Maringá. Depois eu fui só no rescaldo lá de Biporã, que então a coisa já estava controlada, Mas eu acho que o mais marcante mesmo foi quando eu terminei o curso, cara, do SOI. Entendeu? Pô, cheguei no final, cara. Pô, a sensação assim de... Pô, consegui, entendeu? Deu certo. Eu passei, assim, muitos... Eu não tinha uma vivência de curso, né? Eu não era um cara que... porra, já fiz vários cursos, padrão. Nem exército eu não fiz, cara. Nem TG eu não fiz, cara. Nem tio de guerra. Nem tio de guerra. Formado em informática, pô. Nada a ver, cara. Aí trabalhei uma época de TI, inclusive, dentro do sistema. Aí depois eu, vou fazer o SOI e tal. Os caras lá falaram assim, você trabalha no TI, vai fazer o SOI, pô. Isso aí, cara, vou tentar, né? Todo mundo desacreditou lá. Eu tava em Cruzeiro do Oeste nessa época aí. Aí o pessoal falou assim, mas, cara, você vai fazer o SOI mesmo? Eu falei, vou, cara, vou tentar, ué. Me preparei lá. E aí eu fui pra essa vivência lá do curso, cara, psicologicamente despreparado. E aí sofri demais, cara. Sofri porque o psicológico não estava preparado. E aí depois de tudo que a gente, digamos assim, sofreu, né? Até chegar ali, que eu e o Magno somos colegas de curso, né? A gente fez o mesmo curso. Aí chegou no final lá, você recebe um brevezinho, né? Que é uma rodinha, assim, de plástico. Prega no peito também ou não? Que é esse aí. Não, então, mas tem aquele que esse cara prega no peito lá na hora? Tem todo esse ritual aí. E aí você, cara, você dá aquele valor absurdo, cara, pra aquilo ali, né? Tudo que a gente passou ali. Então, pra mim, foi um dia marcante. Eu acho, pra mim, na minha carreira, foi esse dia aí. Que eu terminei o curso. Ô, Magno, você estava falando ali do negócio de separado, preso do seguro. É isso mesmo. Preso ali, estuprador. Esses caras são separados mesmo, não tem jeito, não tem exceção. Sim, todo preso, quando chega na unidade... Que pena. É assim, é obrigação do Estado, quando proteger, deixa o preso, ele está sob sua tutela, né? Ele tem que garantir a segurança dele, né? Tanto que o lema do SOI é a preservação da vida, é o motivo da nossa existência. Isso. E também a vida do preso, também. Né? Por isso que a gente entra na unidade, a gente entra com material não letal, né? Ou com menor potencialidade lesiva. Então,
o preso estando sob tutela do Estado, é nossa obrigação garantir que ele tenha todos os direitos dele lá, né? E dentre os direitos, o direito à vida. Então, nós não vamos colocar um preso que, sabidamente, ele tem uma rixa com um outro preso, a gente tenta separar eles de galeria, e tem até unidades específicas que ficam presos com determinados artigos do Código Penal, eles ficam em uma unidade, outros presos ficam em outra, justamente para não haver essa mistura entre eles ali e, eventualmente, ter problemas ali, né? Então, isso funciona bem. Isso chama-se individualização da pena, né? Isso. Isso aí está previsto, né? Na Lei de Execuções Penais. Não é isso, Magno? Isso mesmo. Então, isso é legislação. A gente, como cumpridor de leis, a gente precisa fazer isso aí. E essa questão de que o cara é colocado lá, o carcereiro vai lá e coloca o cara, ou o policial coloca o cara lá, isso aí é só cinema, né, cara? Não tem, né? Na real, não existe isso aí. A gente trabalha mesmo dentro desse profissionalismo na medida do possível. Porque é só se a gente não souber mesmo, né? Só se não souber. Tanto que o preso hoje, ele entra e ele passa por uma triagem antes dele entrar, de fato, na massa carcerária. Justamente para não acontecer isso, né? De misturar ele sem querer e tal. Isso. Ele fica 30 dias ali na triagem, aí ele vai passar pelo corpo técnico ali, e aí ele vai ser classificado. Para ele ser colocado no lugar onde deve, tá? Mas na rebelião não escapa, né? Porque geralmente na rebelião é esses que vão, né? Normalmente o objetivo na rebelião dos presos, além de toda subversão, eles vão tentar acessar essas galerias do seguro para tentar pegar essas pessoas, fazerem de refém, né? No caso, e eventualmente ali matar, até para dar uma repercussão maior na rebelião deles, né? Eu me lembro muito bem na rebelião de 2015. Nós, dentre tudo que estava acontecendo na hora, né, tirando os presos, os colegas de dentro da unidade, também tivemos a expertise de ir no seguro, tirar os presos do seguro, colocar no local e já providenciar a transferência deles antes que eles fossem acessados. Então, a gente conseguiu, se eu não me engano, de praticamente todos os presos ali, eles foram transferidos na hora da rebelião. Para quê? Para preservar a vida deles. Então, assim, é claro, né? Às vezes a gente escuta a população, não, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Mas não são vocês que vão... Assim, a gente quando veste uma farda, quando a gente veste um emblema, a gente não é mais o CPF, a gente é o CNPJ, a gente é o Estado do Paraná. Sim. O Estado do Paraná, num todo, ele não pode deixar esse tipo de situação acontecer. Então, nós somos ali o braço do Estado, né, o poder executivo, que não vai permitir que esse tipo de situação aconteça ou deixar acontecer. Entendeu? O Magno e Kleber, posteriormente, quando você sai do plantão, no dia a dia ali acaba sendo um pouquinho de rotina, né? Meio que rotina e tal, claro que acaba às vezes fugindo, mas rebelião, por exemplo, lá em Biporã, igual você contou ali, você consegue chegar em casa e tentar se desligar? Esquecer? É assim, é uma coisa que é muito individual, né? Mas eu, né, respondendo por mim, eu chego em casa, às vezes a adrenalina tá lá em cima ainda, né? A adrenalina tá lá em cima. Esse dia em específico eu tava tão cansado, que eu cheguei em casa, tomei um banho e dormi. Então, assim, qualquer problema que tinha, naquele dia foi superado, porque a gente passou a noite em claro, cuidando da unidade em si, né? Mas, entendendo também o contexto que você está perguntando, você tem que ter um escape às vezes, né? Então, às vezes você chega do plantão, tem que ir ali, eu gosto de chegar, a primeira coisa, entrar, tomar um banho, dar aquela relaxada. Se o plantão foi tenso demais, às vezes eu vou querer ficar um tempo quieto ali no meu canto, até que eu consiga lidar com a minha família sem contaminar eles com os meus problemas, né? Que é isso que a gente tem que tentar separar. E isso é um grande desafio, né? Você chega em casa de um plantão, às vezes tua filha tá ali, quer brincar com você, quer falar com você, quer conversar, quer contar como é que foi o dia dela. E às vezes eu chego e falo, filha, deixa o pai chegar, deixa eu só tomar um banho, vou ali. E eu consigo nesse momento, mas assim, aquilo às vezes vai acumulando. Então eu procuro tentar fazer algumas coisas que eu gosto, né? Ou às vezes é esporte, ou às vezes é algum tipo de hobby. E aquilo tem que tirar você tem que desconectar você desse mundo. Senão, assim, isso com o passar do tempo pode até adoecer a pessoa. Então a gente vê bastante colegas aí que acabou padecendo desse tipo de problema. Por quê? Porque o cara ele não consegue desligar do trabalho. E é por isso, uma das razões, que o trabalho policial ele é em escala. Porque você imagina,
até o Kleber citou, né? Da época que a gente trabalhava 12 por 36. Depois do tempo mudou a escala. Porque você trabalhava um dia inteiro, trabalhava 24 horas e tinha 2 dias para ficar em casa. Por quê? Porque é o tempo que você tem para desligar e conseguir se recompor. Hoje a escala até melhor, ela está 24 por 72, porque antes era 12 por 36, depois passou para a escala alternativa, né? 24 por 48, 12 por 60. E depois a gente conseguiu essa escala 24 por 72. É igual o PRF, né? Igual o PRF, tem bastante forças policiais que hoje utilizam, que eu entendo ser a melhor escala que tem, justamente nessa pergunta que você está me fazendo. O cara conseguir desligar daquilo, ter uma vida ali fora daquele ambiente, porque imagine, de cada força policial tem o seu nível de estresse, né? Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, igual você citou, mas do pessoal que trabalha na carceragem, cara, é o dia inteiro vendo preso conversando, preso falando. Isso eu falo na atividade rotineira, não a do SOI até. E aí você precisa. Você senão você, como se diz, você tira a pena junto com o preso, né? Se você não consegue se desligar dali. Então, essa é uma das motivações do trabalho sem escala, de você realmente conseguir ter esse intervalo para você separar a vida do trabalho, né? A tua vida normal da vida do trabalho. Senão, meu amigo, tem muitos colegas nossos aí, e isso é até um apelo que a gente faz, né? Poxa, hoje o Estado tem bastante recursos aí, tem o projeto Prumos, né? Então o policial ali, ele não está se sentindo bem, ele é um local que ele tem um atendimento, que ele busca esse atendimento e ele é acolhido. Por quê? Porque não são todos, né? Como eu falei, é individual. Tem pessoas que não conseguem desligar, tem pessoas que não por alguma razão, não estão conseguindo desligar do serviço. E isso é triste, é um assunto bem sério, é um assunto bastante delicado e que deveria até, às vezes, por ser melhor tratado isso daí. Porque tem às vezes, tem policial que tem muito preconceito com essa questão. Eu fui no Prumos, né? Sou dependente, gente, então eu posso. Eu fui no Prumos, eu fui uma vez só. E a psicóloga lá, psiquiatra? Psicóloga. É psicóloga, né? Ela falou que eu não preciso. Eu falei, então tá bom. Porque a minha esposa Você queria que eu fosse. Eu fui, né? Minha esposa falou assim, amor, vamos, é legal e tal. Minha esposa tava fazendo. Vamos. Ela falou assim, não, tá bem, tá tranquilo. Se você quiser continuar vindo, pode vir. Mas assim, eu vejo que você tá tranquilo também. Eu falei, nossa, graças a Deus. Então não volto. Mas é um negócio que funciona mesmo, cara. Sim. Bem bacana. Só que o próprio polícia tem preconceito, né? Sim. Muitos casos. Mas, na verdade, acho que o preconceito é geral, cara. Não é só polícia. Talvez o polícia tenha mais contato ali, tenha mais necessidade e acaba pensando que o polícia tem mais. Eu acho que é no geral. Né? No geral. É um tabu, principalmente o homem, né? Principalmente o homem. É um tabu, né? Fala assim, eu não tô louco. Então. Mas justamente, você tem que ir lá pra não ficar louco. Antes que isso, né? Como a gente tá falando, a prevenção é sempre melhor. Né? Isso. Então, assim, realmente, esse preconceito acontece no meio policial, mas eu também acho também que preconceito no geral. O homem, ele, não sei por que razão, ele acha que ele não precisa. E precisa. Tem gente que precisa. Tem gente que não precisa, igual você falou, foi lá, poxa, tá legal. Eu particularmente, nunca fui. Estrutura boa lá, top. Mas, assim, eu sei de colegas que foram, né? Mas, assim, igual eu falei pra você, eu consigo desligar. Eu consigo desligar. Graças a Deus, eu acho que família estruturada é muito importante para isso. O cara tem uma retaguarda dentro da casa dele por dia, porque tem dias que você não tá legal. Você ter tua família, você ter alguém ali que vai te entender. Então, igual eu falei, né? Tô com minha esposa já há 21 anos, né? Faz 21 anos de casado. Não, tem cara que chega em casa e amanhã enchendo o saco, né, meu? Não, e se o cara não tiver uma boa estrutura familiar, prejudica. Ela não entender. Que não entender, entendeu? Você mesmo, você deve passar por isso, que a sua esposa é policial. Você tem que entender que em algum momento, cara, o trabalho policial influencia diretamente na tua casa. Quando ela trabalhava na rua era pior. Hoje tá interno, tá mais tranquilo, sabe assim? Eu vejo que sei de menos. Mas aí às vezes acontece alguns casos isolados, vontade de falar, mas não vou falar. Aí quando acontece alguns casos isolados, então chateia ela, mas antigamente era todo serviço, tinha, sabe, uma Maria da Penha, era uma criança que ia para um abrigo, você entende? Cara, e tipo, a gente tem que entender, a gente que tá em casa, tá esperando, a esposa ou o marido tem que entender, viu? E você, Kleber, consegue separar? Eu consigo, cara. Assim, resumindo, né? Tudo que o Magno falou eu também endosso, mas eu tenho uma estrutura, eu tenho um respaldo muito grande da minha família. A minha esposa, por um acaso, né? Ela é uma profissional da psicologia, ela está estudando, está terminando os estudos. Ela entende bem essa parte. Mas antes dela ser profissional, ela já entendia muito bem, assim. E aí eu tenho filhas, né, cara, também.
Eu tenho 3 meninas. Tudo menina? Tudo menina, cara. Imagina gerenciar tudo isso aí. Eu tenho uma de 17. Puta, 17. Ah, eu vi que você postou Tá foto ontem. namorando, cara. Essa ali é de 15, Mexe cara. lá, viu, feio? A cara. 17 tá namorando já? A 17 tá namorando faz um ano e tem pouco. uma Um menina de abraço, quatro. Ana E já treina Sofia. gerenciamento de crise na Um casa abraço deles. não, um beijo. Exato. A 17 ela mora com a mãe, né? Que é de um primeiro casamento. Uhum. Eu tenho uma de 15, que é a Maria Luísa, que fez 15 agora. Foi dia 1º agora. Você postou esse dia, foi ontem, né? Isso, foi ontem, cara. É verdade. E Mexe aí eu lá, tenho. viu? É. Mexe lá. E aí eu tenho. Não, mas é tranquilo. Vamos ver. Tem um cara rondando lá, vamos ver. Ixi. Deixa ele. E eu tenho uma de 5, né, cara? Nossa, cara, a de 5. A minha tá fazendo 4 anos hoje. Hoje? Nossa, mas eu vi. A filha da Abraão namora, tem 13 anos. Filho, namora uma menina que também tem 13 anos. Eu falei, então falta só 9 anos pra eu passar por isso? Então, né? só 9, é. A de 5 já me entretém já há 5 anos, né, cara? É um trabalho, você sabe disso, né, cara? Você tem uma... Então, quando eu chego em casa é muita correria pra fazer, porque a mulher é aquele negócio, né? Precisa de uma ajuda, levar num lugar, tal, traz e busca e tal, uma coisa ou outra. E aí eu tento me desligar dessa forma aí. É muita coisa pra fazer na minha casa e eu acho ótimo isso, porque daí você... Eu também, às vezes, a gente tem algum trabalho externo, né? Alguma coisa que a gente envolve, por exemplo, instrução, né? Magno é instrutor também, eu também sou instrutor. E às vezes, eventualmente, você pode dar uma instrução fora e tal, e acaba dando mais parecida. Tem também os afastamentos, né? Férias e outras, de repente, você acaba tentando desligar geral. É difícil o policial penal desligar, o policial do SOI no caso, e o policial penal como geral, desligar 100%. Eu acho que nunca acontece, sabe? Esse negócio de vou pra praia, mas vou armado, existe, é normal pra nossa realidade, isso é normal. Posso não estar ali de sunga com a arma, mas a arma tá ali do lado ali, cara. Porque, tá inerente à nossa função. Se eu disser diferente, eu estaria falando outra coisa que não seria policial. Um policial e uma arma, para nós, nosso pensamento é algo que não se separa. Sim. Essa é a nossa realidade. E aí, o nosso histórico do SOI também já diz muita coisa. Nosso passado. Então, não dá para facilitar. Então, a gente tá sempre em alerta ali nesse sentido. Armado. Mas eu tenho um apoio gigantesco de todas as mulheres lá em casa. Eu costumo dizer isso, eu falo brincando, tá? Eu tenho muita mulher mandando em mim lá em casa. Entendeu? Tem a Ana Sofia, que é a primeira, a primogênita. Tem a Maria Luísa, vem na sequência. Tem a Ana Elis, que é a de 5. Aí tem minha esposa, que ela não manda muito, ela é bem tranquilinha, bem maravilhosa. Aí depois eu tenho a Kika, que é uma cachorra, e tem a manda Alexa. também, né? Tem a Alexa também. De pet, não, pelo amor A de Alexa eu acho que é a que mais a gente dá pra conversar melhor, assim, porque eu falo uma coisa, ela responde. Tô brincando. Na cadeia o SOI chegou, é eu que mando, tô no comando. Chegou em casa, acabou isso aí, filho. Nossa, cara, isso acabou aí, que cara. você 01 lá, viu? Lá é igual tem uns amigos nossos, o Capitão Oliveira e a Cabo Estefânia. E aí, né, meu, cara brabão, ele veio até aqui, meu parceiro. Aí bravão e tudo em casa, ele fica até com ele, tem um cachorrinho Spitz. Rapaz, nem parece que é capitão. Fala, irmão, quem manda é a cabo, né? Cabo é cabo, filho. Então é igual em casa, né? Assim. É bem isso aí, cara. Isso é uma realidade do policial. E eu acho ótimo que na minha concepção, eu acredito que o policial precisa ter uma família estruturada. Isso aí é excelente para ele chegar no fim da carreira, sabe? Para ele chegar com lucidez, com tranquilidade, na cabeça no lugar. Vamos aposentar sem sequelas, né? Cara, muitos colegas já caíram pelo caminho quando a família desestruturou, sabe? Infelizmente. E aí vem a questão de alcoolismo, né, meu? Vem a questão de drogas. Cara, vem outras coisas que não cabe nem mencionar aqui, que fica ruim, porque não pode nem falar na internet, mas a gente sabe. Então, é isso. Eu acho que uma família estruturada é a chave, cara. Pra finalizar, o que você tem pra falar? Sei lá, qualquer coisa assim sobre a polícia penal, o que você acha importante a população saber, que às vezes não saiba. Só uma coisa antes. Cara, eu vejo vocês em operação externa com a polícia. Sim. Normal, padrão, de apoio? Como que é? Ou porque é um fugitivo, um foragido? Normalmente, igual teve agora a operação Sinergia, né? Recentemente, agora do governo do estado.
Secretaria de Segurança Pública, né? A gente vai muitas vezes no apoio, né? Então, qual que é o apoio? É feita uma blitz ali, por exemplo. Então, eles pedem para a gente... tem a equipe do Departamento de Monitoração, DME, Departamento de Monitoração Eletrônica. É o pessoal que controla os presos tornozelados, que a gente fala. Então, eles já identificam que possivelmente, né, pode acontecer esse tipo de situação ali. Então, aí é chamada ali uma equipe da DME e a gente vai no apoio ali para fazer escolta, eventualmente, dessa pessoa que transgrediu a tornozeleira. A gente faz a escolta, ou às vezes a nossa equipe, ou às vezes a equipe do SOT. Então, a gente vai mais num apoio. Então, são apoios muito específicos que eles nos pedem. Então, nesse caso aí, da Operação Sinergia, por exemplo, foi feita uma blitz em alguns locais da cidade e a gente vai prestar esse apoio na questão do monitoramento eletrônico. Entendeu? Agora, quanto à Polícia Penal, assim, o que eu posso dizer? A gente está se fazendo conhecer a partir de agora, porque anteriormente o nosso trabalho era restrito a intramuros. Então, assim, a população, no geral, não conhecia tanto o nosso trabalho. Né? Então, é até uma curiosidade. Nossa, como é que rola na cadeia? Como é que não é? Então, assim, era muito uma questão intramuros. E hoje, principalmente com as equipes de escolta, a Polícia Penal ela tá na rua todo dia. Então, todo dia, se você pegar 10 de dezembro em Londrina... O tempo todo. Cara, você vai ver uma viatura da Polícia Penal zanzando o tempo todo. Por quê? Porque é o tempo todo levando presos, seja para audiência, seja para hospital, seja para qualquer outro tipo de atividade externa que o preso precise. Sim. É a Polícia Penal que leva. Então, hoje, a gente está começando a ser visto na rua. Então, a gente preza muito isso, até falamos bastante isso no curso de formação. Fala assim, olha, a equipe de escolta, ela é a equipe que ela mostra a cara da Polícia Penal na rua. Fuzil para fora. A gente precisa ter postura, a gente precisa ter treinamento, ter técnica, tática. Por quê? Porque dali que você vai ser conhecido. Você vai fazer conhecido a Polícia Penal. Então, assim, até o mesmo trabalho do SOI é um trabalho muito mais interno. Né? A gente vai quando tem algum tipo de problema na unidade. A população não vê o nosso trabalho. Né? E é igual você falou ali, puxa, muito legal, achei muito, muito bacana. Fala assim, mas olha, não ouço mais falar de rebelião. Fala, que bom. Essa é a função do SOI. Que às vezes as pessoas só vão perceber o dia que tem algum tipo de problema. E então, assim, hoje nós estamos ali ainda, enquanto polícia, somos os mais novos ali, né? Então, a população em geral, ela tá conhecendo agora e eu torço para que tenha ali uma impressão muito boa, né? A gente está trabalhando para que a impressão seja a melhor possível. Então, até por isso, o secretário faz questão, às vezes, que a gente participe de algumas operações. Também para as pessoas conheçam o trabalho da Polícia Penal e vejam que ali tem responsabilidade, tem treinamento, tem tudo que uma polícia precisa, né? Então, e dependendo aí até mais, né? Porque tem muita viatura da polícia, por exemplo, que não tem fuzil. Viatura pequena, baixa, o cara não tá com fuzil ali, só pistola. Diversas viaturas ali. Ainda não é uma realidade que toda viatura policial tem um fuzil. E né? vocês lá estão, quando eu vejo vocês na rua, tá sempre com arma longa, hoje, sempre com fuzil. Basicamente, hoje, eu digo assim, sem medo de errar, 90% dos deslocamentos de escolta ou os deslocamentos do SOI, você vai ver um fuzil dentro da viatura. Ou uma 12, alguma coisinha. Ou, às vezes, uma espingarda calibre 12. Sempre arma longa. Sempre vejo. A longa, eu digo para você que é 100%. É um padrão, vamos supor. Independente se é fuzil ou não, a arma longa, você vai ver em praticamente 100% das viaturas que estiverem em operação. Rodando ele na rua e tudo com escolta. Bacana. E você, Kleber? Ah, cara, eu... Pô, cara, desculpa aí, cara, esse troço aqui, mano. Não dá nada. E a minha mulher que tá mandando mensagem pra mim, cara. Não dá nada, não. Pode até atender ela se quiser. Viu? Não, pois é, ela... Eu não falei que horas eu ia estar em casa, então a mulher, você já sabe, né, cara? Eu sou alguma coisa lá no SOI, fora. Em casa esquece, até o cachorro manda, né? É isso aí, cara. Esse dia eu falei assim, ó, Jack, vai pra fora. Não, amor, não vai pra fora, ele vai dormir com a gente. Falei, volta, Jack, volta. Cara, a mesma coisa lá Mas em casa. Mas é eu que dou a ordem pra ele, entendeu? A mesma coisa lá em casa, cara. Aquela cachorra começou a dormir lá dentro de casa, cara. Cara, força do... Bem isso aí. Mas assim, eu gosto da polícia. De verdade, de coração aberto, assim, eu falo isso. A polícia é sentimento, é amor, é paixão, é loucura, é tudo, cara. É você... De repente, de uma hora pra outra, as coisas viram, assim, se transformam, entendeu? E eu gosto disso. Gosto de estar envolvido dessa forma numa atividade
Eu acho que o meu trabalho enquanto policial no SOI é um trabalho que eu vejo resultados, então isso é gratificante para mim. Eu vejo ali que a equipe é muito comprometida, a equipe do SOI Londrina, ali só tem operadores comprometidos mesmo com a causa, são caras assim que, pô, cara, domingão, 17 horas, todo mundo finalizando, sabe? Terminando ali, se você precisar chamar, cara, a galera comparece, vai lá. Impressionante, cara. Tá em pronto emprego, assim, meia hora tá todo mundo saindo, deslocando, e tem cara que mora longe e tal, então se reúne todo mundo lá, perdão. E aí a gente vai pra missão. Teve situações em que a gente já chegou, por exemplo, para uma missão que era para ser, sim, relativamente de 1 hora, ela se tornou 24 horas. Pô, cara, aí você fica ali na merda, né, cara? Sim. E o psicológico? Psicológico. E, mano, teve situações, por exemplo, assim, de você ligar pra família e falar assim, ó, cancela aí o churrasco, não dá pra ir, porque a gente ficou aqui, não deu pra voltar pra casa. E isso, de certa forma, é gratificante, ao meu ver, da forma que eu vejo o mundo, né? É a percepção de cada um, essa questão. Eu vejo o meu trabalho sendo feito, eu vejo resultados do meu trabalho, e isso, pra mim, é gratificante demais. Eu gosto de estar onde eu estou, eu gosto de ser policial penal, eu gosto de estar envolvido dessa forma. E é bacana, só complementando, assim, essa questão do comprometimento, né? O cara que está ali no SOI, comprometimento assim, é tudo. Então, assim, quantas vezes eu agora exercendo a função de comando que estou, você fala assim, cara, eu precisava de 12 caras, chega a 20. Chega a 20. Que massa, né? Às vezes você fala assim, cara, não precisa mais, não, precisava só de 12, só não. Assim, o pessoal vai aparecendo. O pessoal quer trabalhar, o pessoal, você percebe que ali, eu não posso responder 100%, mas assim, 90% gosta de estar ali. Gosta do que faz. Quantas vezes, o cara às vezes está entregando o plantão dele. Cara, quantas vezes aconteceu isso aí, cara? Acontece situação, o cara, você não precisa perguntar. É voluntário mesmo, ele já se fardou né? de novo, e ele já tá com o armamento dele de novo e tá pronto pra missão. Situações, se pô, sair do plantão outro dia aí, pô, tava no meio do caminho, viu o WhatsApp e tal, pai, vai ter que ir lá em Cambé e tal, mas tá tranquilo, a galera já tá vendo, porque os caras iam sair às 19 e a coisa cantou assim, 18h30. Os caras já tinham praticamente já relaxado a farda. Pô, todo mundo veste a farda de novo. Que poderia esperar o próximo que passar serviço, né? Claro, cara. O cara poderia... Isso dentro do direito dele, digamos assim, como trabalhador, enquanto trabalhador. Então, assim, a gente tenta resgatar esse voluntariado, primeiramente, que é o voluntariado, estar no SOI. Ele não precisa estar lá. Ele não ganha mais nada de diferente, mais para estar no SOI, ele vai simplesmente ter uma atividade diferenciada. É amor mesmo. Isso, cara. É amor, porque ele vai ter que responder um chamado. E esse chamado tem... As equipes ficam, de certa forma, de sobreaviso, né? Alerta, pelo menos, em algum momento em casa. E ele tem que participar lá, tem que estar lá. E também o contato com armas de fogo, que é uma coisa que a gente compartilha, assim, de... Eu e o Magno, né? A gente é instrutor de armamento e tiro. A gente gosta da área de armamento e tiro. A gente trabalha com isso, né? Também. E eu acho muito gratificante poder contribuir com a Polícia Penal nessa matéria, sabe? A gente teve o curso de formação, aliás, cara, já mandei um abraço pra turma 11, não? Um abraço pra turma 11, cara. Pelo amor de Deus, se eu não mandar... Aliás, cara, mandar um abraço pro Danilo, cara. O Big não pôde estar aqui. Veio, né? O Big não pôde estar aqui, mas ó, o Big não, ele não... Cara, ele não foge da raia. Ele é um cara comprometido, muito comprometido, só que ele tava mesmo baixado. Ficou ruim mesmo. Ele é o 02 da base nosso lá. Eu tô de férias, ele tava me cobrindo lá. E, poxa, é uma pena que ele não pôde vir com a gente aí hoje, que tava... Ele mandou, falou, cara, não tenho condição, cara, amanhã tenho operação, eu preciso estar inteiro e... Mais um abraço pra ele também, Danilão, Tamo junto, mas obrigado pelo interesse de ter vindo aí, que realmente não deu, a gente entende, faz parte. Sim. Gente, que bacana ter vocês aqui, foi muito bom mesmo, gratificante, pode voltar quando quiser. Obrigado. Kleber, a gente já se falava antes e... Enfim, foi muito, muito tranquilo a comunicação, né, cara? Cara, que bacana. Que bacana. Porque tem às vezes, lugares que é bem mais complicado, enfim. E bacana mesmo conversar com vocês. Porque, vou falar a verdade pra você. Flash, põe em mim aqui. Que eu falar pra vocês, gente, tem cara que vem aqui que, olha, falar a verdade.
Você fala assim, meu, por que eu trouxe? Não, verdade mesmo. Não, um cara que, pelo amor de Deus. Cara, você tem que ir lá conhecer a nossa base. Ah, eu vou, vocês convidarem. Eu vou ganhar uma caneca dos caras, meu. Cadê? Mostra lá, cara. Mostra lá, cara. Verdade, meu. Dando um mimo aí pra você, cara. Só você também. Chamarem que eu vou. Ô, Flash, manda 4K aqui. Ó. Ai, é só pra... Ele não vai focar. Mas ganhei, ó. Canequinha aqui, ó. Amigo da Polícia Penal. É isso aí, cara. Toma essa. Mas vamos conhecer a base, tá convidado lá, Gustavo. Cara, a gente tem uma estrutura bem legal lá na nossa base operacional, que a gente tem um stand, tem uma parte de treinamento Vocês têm o físico. stand de vocês mesmo. Isso, tem um alojamento nosso, tem a parte do canil. É bem legal. Então, tem as Cara, só vai faltar de vocês, ó. 5º Batalhão, 30º, que é onde minha esposa trabalha, conheço. Base da Guarda Municipal, tava lá hoje. Então, Vou lá. Quando vocês quiserem, vamos marcar o claro, você. é legal conhecer mesmo. a nossa gente base lá, você vai gostar. Conhecer até assim, caso você queira, conhecer outros setores do departamento. Não, vamos lá, Conhecer eu quero o conhecer coordenador onde eu puder, lá regional, onde vocês quiserem. Sabe, ele vai conseguir te trazer dados de tudo que você precisar aqui da unidade. Então, assim, fica o convite, o dia que Mas, você for lá, eu já te pelo amor de apresento Deus, todo que mundo lá. honra, vou mesmo. Pode É, o ir. trabalho Se eu não da for essa polícia- semana que vem eu vou. Se puder, claro. Claro que pode. O trabalho da Polícia Penal é gigantesco, cara. Esse caso de A vocês é gente- junto? Sim, eu tô fazendo Você tá de expediente. férias? E eu tô de férias, mas eu faço expediente hoje. E o Kleber Isso. também tá no Tô no expediente. expediente. Não, fechou, vamos sim. Obrigado, Magno. Irmão, brigadão mesmo, tá? Obrigado, abraço, tá? Uma honra, viu? Ô, Gustavo, obrigado. Bom, Gustavo, valeu. Obrigado mesmo. Pessoal, um abraço pra vocês aí. Tudo de bom e até mais. Valeu.